Opa, estamos aqui ao vivo. Olá, para quem está chegando agora. Meu nome é Laura, sou membro aqui do capítulo de Robótica e Automação do I3E, da Universidade Federal da Paraíba. E hoje, nesse episódio, no 6º episódio do HiChat, nós temos como convidado Edgar Múria, para falar um pouquinho sobre neuroengenharia. Se quiser se apresentar aí. Obrigado pelo convite, Laura. Sou Edgar Múria, Instituto Internacional de Neurociências, Edmond Ilili Safra, em Macaíba, no Rio Grande do Norte, próximo a Natal. E no Instituto Santos Dumont, nós somos uma organização social com contrato de gestão com o Ministério da Educação. E nós temos 2 unidades, uma das unidades é o Instituto Internacional de Ciência, Edmond Ilili Safra. E a outra unidade é o Centro de Educação e Pesquisa em Saúde, Anita Garibaldi. Pronto. Vou começar aqui com uma primeira perguntinha, uma pergunta bem básica, bem simples. Afinal, o que é neuroengenharia? Essa daí é uma pergunta boa, Laura. Nós sempre recebemos, né? O que é neuroengenharia, né? Antes o pessoal já perguntava, o que é neurociências? Agora tem neuroengenharia. Então, vamos lá. Neuroengenharia é o conjunto aí de 2 áreas que vem crescendo bastante as pesquisas. Então, neurociências, nós estudamos o funcionamento do sistema nervoso, desde um nível molecular, celular, até um nível de um organismo, ou de um comportamento, então, de uma pessoa, ou de um modelo animal, por exemplo. Então, vai desde a bancada, neurotransmissor, receptores, moléculas, até chegar no organismo complexo e no comportamento daquele organismo. Então, aí nós estamos falando de neurociência. Você pode estudar a neurociência de diversas formas. Você pode implantar eletrodo, eu posso estudar um comportamento, eu posso observar uma célula no microscópio, observar a ação de um neurotransmissor. E aí, com a evolução,
desses estudos em neurociência, aí cada vez mais outras áreas começaram a trabalhar em conjunto, né? Você traz outras ferramentas de outras áreas para trabalhar na neurociência. E as engenharias começaram a oferecer várias ferramentas para nós tentarmos resolver algumas dificuldades ou problemas nas neurociências. Exemplo, as ferramentas de análise desenvolvidas nas engenharias, elas são muito úteis para você solucionar problemas de processamento de sinais nas neurociências. Esse é um dos exemplos. Então, aí cresceu a neurociência computacional, a neurociência que envolve agora modelos que você, a partir de dados fisiológicos, você faz outros tipos de previsões. E também, com a neuroengenharia, com essa união, você usa ferramentas das engenharias para tentar solucionar problemas por meio de produtos, equipamentos ou algum sistema. Exemplo, a gente pode desenvolver agora, com as ferramentas da engenharia elétrica, engenharia mecânica, todas as engenharias, soluções, produtos, ferramentas, equipamentos, que você pode recuperar funções de sistemas nervosos que tiveram alguma lesão ou que tem algum déficit. Então, você pode potencializar, recuperar funções do sistema nervoso. Então, a neuroengenharia hoje no mundo, se você olhar a neuroengenharia em diversos lugares no mundo inteiro, todos eles tentam solucionar problemas no sistema nervoso utilizando novas tecnologias, seja para doença, seja para algum acidente, ou seja para melhorar funções de um organismo. Então, a neuroengenharia hoje, ela abrange uma área muito grande, desde desenvolvimento de software, hardware, processamento de sinais, tudo voltado para você melhorar um sistema nervoso, recuperar o sistema nervoso, ou até mesmo, que é o que cada vez mais nós devemos investir, é a previsão ou a prevenção de alterações no sistema nervoso. Sim, sim. E no caso, quais são as sub-áreas da neuroengenharia? Já que é algo tão grande, quais seriam as sub-áreas, pelo menos as mais importantes? Então, hoje, se você procurar neuroengenharia lá na internet, você vai encontrar a primeira área que aparece normalmente é a interface cérebro-máquina, interface homem-máquina, neuromodulação, neurociência computacional. Então, são áreas agora que as tecnologias desenvolvidas, elas cada vez mais estão juntas para você desenvolver soluções. Então, um exemplo de interface cérebro-máquina que começou há não muito tempo atrás, e você utilizar sinais biológicos para você controlar uma interface. Controlar o seu computador, controlar o seu celular, controlar uma prótese para recuperar a função de um braço, recuperar a função de uma perna, por exemplo. Então, são as tecnologias agora, o desenvolvimento de tecnologias para você recuperar funções. Então, são, sim, algumas áreas, começando aqui no Brasil, se você quiser investir na sua carreira nisso, você não vai encontrar muito lugar para trabalhar, para você pesquisar. É uma pena ainda isso no Brasil, que está começando, mas fora do Brasil você tem vários laboratórios, inclusive empresas desenvolvendo startups, desenvolvendo soluções para ou para uma órtese, ou para uma prótese, uma interface cérebro-máquina, uma interface homem-máquina. E então é uma área muito crescente que vale a pena vocês aí que estão trabalhando, tendo uma formação, uma graduação em tecnologias, começar a olhar para esse futuro. Esse futuro significa o quê? Nos próximos 5 anos da sua formação, essas tecnologias que cada vez mais estão acessíveis a vocês, na realidade, vocês hoje têm essa possibilidade de criar áreas novas. Então, não se prendam à interface cérebro-máquina, interface homem-máquina, neuromodulação, neurociência computacional. Agora a gente começa a olhar para tecidos que mimetizam o nosso tecido ou tecido de outro modelo animal, redes neurais que mimetizam as redes neurais do nosso cérebro. Então, nós estamos
vocês, agora na graduação, têm essa possibilidade de usar essas tecnologias e olhar para uma nova formação, uma nova área que está começando a aparecer. Então, agora ela pode, inclusive, aproveitar toda essa evolução de desenvolvimento industrial 4.0, saúde 4.0, integração com sensores e atuadores, para propor novas formas agora de lidar com os déficits no sistema nervoso e criar novas soluções para funções e para a qualidade de vida das pessoas, né? Então, são alguns exemplos aí, tem vários exemplos para vocês investigarem e investirem na área, né? Sim, a interface cérebro-máquina é um dos mais comentados hoje em dia, para tudo, absolutamente tudo. E com relação a essas sub-áreas, uma delas que o senhor comentou aí um pouco foi a questão mais da neuroreabilitação também, né? De próteses e tudo. O senhor pode comentar um pouquinho mais sobre isso, sobre o papel da neuroengenharia na elaboração de próteses e exoesqueletos? Órteses, isso. Então, essas órteses, essas próteses, para auxiliar ou substituir membros, então, se for uma prótese, ela está substituindo um membro do corpo, seja um braço ou uma perna, por exemplo. Uma órtese, você tem um membro, mas ele não está funcional, você pode usar uma órtese para auxiliar. Então, agora você pode criar um exoesqueleto. Exoesqueleto, você pode criar um exoesqueleto, inclusive, para sua mão, um exoesqueleto inteiro, seja para fazer, não tenha movimento nas mãos, o sistema agora faça o movimento por ela, ou você pode, inclusive, agora criar exoesqueletos que auxiliem sua. Aí, nesse caso, você pode prevenir lesões, exemplo, em trabalhadores. Então, antes, o que se pensava, os exoesqueletos só para fazer de pessoas que tiveram uma doença, uma patologia, e não, né? Nesses últimos anos, as empresas, inclusive empresas automobilísticas, começaram a olhar para exoesqueletos como uma nova forma de você ter um equipamento para um trabalhador, principalmente aqueles que fazem atividades repetitivas, e esse equipamento, esse exoesqueleto, pode agora fazer a prevenção de patologias pela repetição de movimentos o dia todo, ou fazer movimentos carregando objetos pesados. Então, esse exoesqueleto pode auxiliar, tá? Então, essa é uma possibilidade. E a outra é fazer a reabilitação, que é uma das áreas que a gente investiga mais. Como é que exoesqueletos, ou sistemas, ou interfaces controladas ou moduladas pelo próprio organismo da pessoa, pode auxiliar na reabilitação. E o que nessas pesquisas, né, nós estamos investigando mais é esse papel do seu próprio sistema nervoso controlar essa interface para potencializar a reabilitação. Então, a plasticidade neural. Então, tem vários estudos mostrando que a plasticidade neural ocorre no seu cérebro o tempo todo, certo? Só que quando você está fazendo uma determinada tarefa e você está engajado nessa tarefa, essa plasticidade neural dessas vias, ela é potencializada. Então, um exemplo simples só para trazer para algo mais próximo aí do nosso dia a dia. Quando você está estudando, ali coisa que vocês fazem todos os dias agora, quando você está estudando, você está prestando atenção, você está engajado naquele estudo, você tem mais facilidade de ter alterações, de ter modificações ou plasticidade neural para você adquirir aquela informação e reter aquela informação, do que se você estiver tentando estudar, escutando música ou num lugar que tem vários distratores no ambiente e aí você não presta muita atenção. Aí você lê, você acha que você está adquirindo informação, mas aquela informação é mais superficial, você tem mais dificuldade para reter aquela informação, tá? Então, são duas situações. Então, uma, você se engaja, e aí você presta mais atenção naquele assunto, você
adquire mais, você retém mais informação. Então, você modifica suas redes neurais de forma mais fácil. Do outro jeito, você tem que ficar estudando mais, repetindo muito mais, para que aquela informação se retenha. Agora, pensa a mesma coisa numa reabilitação. Uma pessoa que tem um déficit, teve uma lesão, um acidente. Então, agora, o que ele está fazendo? Ele está passando por uma modelagem, uma reorganização do sistema nervoso. Ele está reaprendendo uma determinada atividade. Então, quanto mais aquela atividade na reabilitação ele estiver engajado, envolvido com aquela atividade, mais fácil o sistema nervoso dela vai se moldar ou vai ter modificações ou plasticidade neural, certo? Então, a ideia dessas interfaces é facilitar esse tipo de modificação no sistema nervoso para você recuperar as funções. Então, você pode, na realidade, utilizar isso tanto para melhorar formas de se estudar, tá? Inclusive, poderia qualquer um de nós pode usar uma interface para facilitar isso na hora de estudar, por exemplo. Pensem aí, é uma possibilidade de vocês criarem novas interfaces, inclusive para estudo, para monitorar quando você está mais atento, menos atento, e também para fazer uma reabilitação, para fazer com que aquela pessoa fazendo a reabilitação se engaje mais e aquela tarefa, ela se torna mais eficiente. A modificação do sistema nervoso dela fica mais eficiente e a recuperação ela é mais rápida ou até maior. Então, essa é a ideia dentro dessa neuroengenharia, de desenvolver novas formas de você promover neuroreabilitação. Tá? Então, imagina o seguinte, eu não consigo mexer minha mão, tive uma determinada lesão, então se a Laura me fala, imagina que você está mexendo a mão, mas eu não consigo mexer a mão. Então, eu posso tentar imaginar, mas eu não sei se eu estou conseguindo ou não ativar uma determinada região do meu cérebro para mexer a minha mão. Agora, quando a Laura coloca um eletrodo de eletroencefalografia aqui numa determinada região, que corresponde ao movimento da minha mão, quando eu pensar em tentar mexer a minha mão, eu vou conseguir detectar uma alteração na oscilação da frequência, uma determinada frequência, dessa área no meu córtex cerebral relacionada à minha mão. E essa alteração você pode utilizar para dar um feedback para a pessoa. Então, aí eu consigo saber que eu realmente estou tentando usar uma área do meu cérebro, diferente de se eu não tiver essa interface. Então, eu posso ficar num determinado exercício, tentando imaginar, tentando ativar essa área, mas eu não consigo, porque eu não tenho nenhum feedback. Uma vez que a Laura colocou um eletrodo aqui, não invasivo, em cima da minha pele, e conseguiu registrar essa atividade, eu consigo ter o feedback que eu estou ativando a minha área cortical, e aí eu consigo utilizar essa informação de feedback para eu treinar mais. Então, essa é a ideia da neuroreabilitação, utilizando tem inúmeras aí, pensando em desenvolvimento de tecnologias para melhorar o sistema nervoso, né? Então, aí vocês podem, inclusive, começar a propor novas formas, né? Sim, sim. Existem bastante tecnologias, equipamentos voltados para isso, e também agora novos materiais, né? Com o avanço, surgiram diversas formas de moldar esses equipamentos, por exemplo, a impressão 3D e tudo mais também, né? Impressão 3D tem crescido muito, inclusive impressão 3D de tecidos. Então, ao invés de utilizar tinta, você utilizar células, né? Então, daqui a pouco, nós vamos ter impressoras 3D modelando não apenas ossos, que isso já existe, mas modelando tecido. Agora, imagina você conseguir reparar um tecido que foi lesado. É o que nós gostaríamos para as pessoas que tiveram alguma lesão no sistema nervoso, alguma doença. Você recupera isso. Então, é um dos objetivos dessa parte, utilizando impressora 3D. Ainda não é possível. Mas eu vou dar um outro exemplo que nós temos lá no laboratório. Então, tem um aluno fazendo mestrado, Gilberto, ele está desenvolvendo uma impressora 3D para fazer eletrodos. O eletrodo que nós usamos normalmente são eletrodos microfios de tungstênio revestidos, 50 micrômetros de diâmetro,
Então, é mais ou menos a espessura do seu fio de cabelo. Então, nós temos esses microfios, fazemos matrizes de microeletrodos e podemos, por exemplo, implantar no modelo animal para registrar a atividade neural, né? Agora, nesse projeto do Gilberto, ele está desenvolvendo uma impressora para a gente utilizar um polímero condutivo para ele criar, como se fosse imprimir as trilhas desses eletrodos. Então, aí a ideia é inovar, criar uma nova forma de não apenas registrar áreas do cérebro, como também utilizar para você fazer estimulação, ou seja, você pode modular o sistema nervoso. Então, esse é um dos exemplos que, com a impressora 3D, cara, a forma de registrar neurônios ou registrar áreas do cérebro, né? E, futuramente, eu espero que alguma pesquisa em termos de regeneração consiga reconstruir algumas vias, ou pelo menos modelar essas vias, ou facilitar formas de recuperação de áreas ou vias lesadas, né? Sim, acredito que com o avanço das tecnologias de hoje em dia, em poucos anos aí no futuro, já teremos isso, provavelmente, espero. Ainda sobre as aplicações na neuroengenharia, quais seriam as aplicações com relação a condições como epilepsia, Parkinson, esclerose ou lesões medulares? Então, tudo que nós fazemos depende do cérebro. Tudo. Simplesmente tudo que você faz na vida depende do seu cérebro. Se você quer descansar, sem fazer nada, seu cérebro tem atividade. Você vai dormir, seu cérebro tem determinadas atividades possíveis de você detectar e classificar fases do sono, só por medidas cerebrais. Tudo que nós fazemos tem dependência, então, do cérebro. Agora vamos pensar em algumas doenças, como você citou aí. Parkinson, epilepsia, Alzheimer, qualquer outra doença, na realidade, não só apenas o sistema nervoso, mas outras doenças que têm impacto no sistema nervoso. Então, como nosso cérebro controla todas as ações que você faz no dia a dia, você quer pegar um copo d'água, você quer andar, você quer pensar em fazer algo. Quem está fazendo isso por trás é o sistema nervoso. Então, agora imagine o seguinte, você consegue, hoje, registrar seu sistema nervoso, e a partir desse registro, seja do cérebro ou de outras áreas do sistema nervoso na periferia, você consegue extrair informações relacionadas a determinadas patologias. Então, exemplo, epilepsia. Na epilepsia, tem um projeto com modelo animal, que a gente induz o animal a ficar com crises epiléticas. Então, a gente está lá registrando o cérebro dele, está lá no estado normal. Quando a gente injeta uma determinada droga, depois de alguns segundos ele passa a ter uma crise epiléptica. Algumas pequenas crises e depois uma crise maior. Muito similar ao que acontece em humanos. Então, quando você olha esse sinal, né, que a gente registra do cérebro, essa série temporal, você consegue agora classificar, ou você consegue encontrar padrões numa parte que está no estado basal, e depois quando ele começa a ter crise. Então, o que você pode fazer? Utilizar esse sinal para detectar quando não tem crise e detectar quando vai começar a aparecer crise, né? Qual que é a ideia hoje, né, na área de epilepsia? É tentar, antes de ter crise, voltar no tempo e encontrar padrões que indicam que uma pessoa vai ter crise. Qual a importância disso? Se ela está dirigindo, está fazendo uma determinada atividade, se nós conseguirmos detectar que ela vai ter crise daqui 1 minuto, que seja, ela pode parar o que ela está fazendo. Então, se ela tem uma crise mais severa, ela pode ficar em um local que ela não vai se machucar, ou o próprio celular dela ou o relógio dela pode indicar para algum familiar que ela vai ter uma crise ou que ela está tendo uma crise. E mais ainda, olha que legal, se você conseguir detectar que ela vai ter uma crise, o que você pode fazer? Você pode, ao invés de esperar ela ter crise para avisar alguém,
você pode criar agora um sistema que, detectando que você vai ter uma crise, você entra com uma neuromodulação. Essa estimulação no sistema nervoso poderia bloquear essa crise epiléptica. Então, você evita que a pessoa tenha crise. Então, esse é um exemplo na epilepsia. No Parkinson, agora, no Parkinson, o mais comum, né, que as pessoas veem ou lembram, é o tremor de repouso. A pessoa com Parkinson está com tremor de repouso. Quando ela está num grau mais avançado, ela, além do tremor de repouso, ela tem dificuldade de iniciar um movimento, de fazer um movimento para simplesmente pegar um copo d'água, para levantar da cadeira, né? Isso daí já está numa fase mais avançada. Agora, com o sinal do sistema nervoso, de algumas áreas do cérebro, por exemplo, a gente consegue detectar que ela está nessa fase. Aí, dessa mesma forma, imagina se você agora tivesse registro de milhares de pessoas em diversas partes do mundo, detectando em diferentes faixas etárias esse padrão cerebral. De acordo com as suas medidas, o que vai ser possível? Você vai ter padrão de cérebro de pessoas que já estão com ou Parkinson, ou com Alzheimer, ou com qualquer outra doença, e o padrão quando não tem nada. E aí, o que você tenta fazer agora? É quanto tempo antes que determinados padrões nesse sinal cerebral indicam que você vai ter mais chance de ter Parkinson, ter Alzheimer, ter qualquer outra doença. Ou, inclusive, outras doenças que hoje a gente ainda nem conhece muito bem. Então, esses sinais neurais, esses sinais do seu corpo, eles podem dar essa informação para você fazer uma medicina no futuro próximo de precisão. Então, você vai poder trabalhar muito mais na prevenção do que no tratamento de doença. E aí, a neuroengenharia, ela pode agora não apenas detectar que você está tendo uma alteração, mas provocar uma neuromodulação, e essa neuromodulação pode ser algo implantado no seu sistema nervoso ou na sua própria pele, dando ou um estímulo elétrico, um estímulo auditivo, um estímulo tátil, para fazer com que o seu sistema nervoso seja modulado e ele restabeleça a função dele. Nós temos exemplos disso já com Parkinson, não só fizemos isso em modelos animais, como já tem vários testes desse em humanos funcionando no mundo inteiro. Então, é uma área muito promissora, crescendo muito, dependente muito de desenvolvimento, por exemplo, de engenharia de materiais, novos biocompatíveis. Então, tem uma série de fatores que dependem de vários conhecimentos, muita gente, criar novos dispositivos e cada vez melhores, né? Sim, sim. Por meio de métodos invasivos ou não invasivos, é bastante interessante isso. Alguns dos que eu já pesquisei uma vez eram alguns invasivos, eu até ficava um pouco assustada porque eu não entendia como funcionava, então é bom saber que não é nada agressivo. Porque quando você pensa, alguma coisa está entrando dentro do meu cérebro, será que vai ficar machucando? Como isso vai afetar? Então, ainda tem esse pensamento, né? A gente tem um pouco de receio, vai implantar algo no cérebro, mas essas cirurgias, as neurocirurgias, né? Elas estão cada vez mais comuns, as técnicas estão mais aprimoradas, e para você ter ideia, quando você usa um determinado equipamento, né, chamado estereotáxico, ele controla as coordenadas X, Y, Z, então você move a ponta do eletrodo no espaço. Esse equipamento ele tem precisão de micrômetro, né? Então, eu tinha comentado que o fio de cabelo tem 50 micrômetros. Então, nós estamos falando de um estereotáxico que agora ele consegue se deslocar ali micrômetro em micrômetro. Então, nós estamos falando de uma grande precisão. E para o cérebro, você precisa de uma certa precisão. Primeiro, para evitar áreas que você não pode lesar, né? E para chegar no seu alvo. Então, nesse exemplo do Parkinson, por exemplo, que hoje já é uma terapia, você implanta eletrodo no núcleo subtalâmico. Quando você liga essa estimulação no núcleo subtalâmico, você implanta esse eletrodo e o estimulador fica embaixo da pele, dura vários anos, 5, 7 anos. Então, a pessoa implantou,
o estimulador fica debaixo da pele, então ninguém nem percebe que ela está com um estimulador, e esse estimulador fica estimulando com uma determinada frequência, núcleo subtalâmico, e aquela pessoa que antes tinha um tremor e ela mal conseguia levantar a cadeira, quando você liga o estimulador, você pede para ela levantar a cadeira, ela levanta da cadeira, anda 5, 6 metros e volta correndo. Então, você tem ideia do que é isso para uma pessoa que mal consegue levantar a cadeira? Então, isso daí muda a qualidade de vida e a independência completamente. Então, ela passa de ser uma pessoa dependente, inclusive para escovar os dentes, tomar banho, para alguém agora que ela vai fazer tudo que ela não estava fazendo, né? Então, que as drogas já não estão tendo tanta influência, então, nesses casos, você pode utilizar esse chamado DBS, é o depressão cerebral profunda. Isso acontece a Parkinson, tem mais de 150 mil casos e as respostas são muito boas. Desenvolveu outro método, justo por esse receio de implantar algo no corpo, nós fizemos um desenvolvimento de estimulação medular. Então, ao invés de você implantar no cérebro, você implanta na medula, você não precisa colocar todo os nervos, você coloca é segura, mas nesse caso da medula espinhal ela é um pouco mais simples. E nesses modelos de roedores e depois fizemos em saguis, foi o mesmo resultado. A estimulação na medula, quando você liga de forma impressiva, o roedor ele está parado, ele não consegue se mexer, você liga a estimulação, ele sai andando na caixa, ele vai se alimentar. O sagui da mesma forma, você liga, enquanto ele está com a estimulação medular desligada, ele fica lá parado, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe o movimento que ele tem que fazer, mas ele não consegue executar, exatamente como uma pessoa com Parkinson mais avançado. E aí, quando você liga a estimulação medular, com uma certa frequência também, não é simplesmente qualquer frequência, qualquer amplitude, né? Aí as pesquisas são para isso, para descobrir qual é a frequência adequada, qual é o complexo de pegar o alimento e colocar na boca. E o mais legal, passou para macaco, e em São Paulo, a USP, lá da UHC, eles fizeram isso em humanos e funcionou. E agora, no caso, no mundo, tem nos Estados Unidos, França, no Japão, casos com implante na medula, com Parkinson, que recupera também. Então, tanto você pode fazer uma estimulação cerebral, estimulação medular. E a ideia de vocês pesquisarem é justamente trazer mais segurança quanto para qualquer tipo de procedimento na área de saúde, né? Eu falar, é seguro colocar algo no cérebro? É seguro, mas dá para ser mais seguro? Então vamos pesquisar, nós podemos fazer isso ainda mais seguro. Vamos fazer na medula? Seguro. Agora, o que nós podemos fazer? Como é que nós não precisamos nem implantar um eletrodo? Já tem pesquisa, você pode fazer uma estimulação não invasiva, né? Isso em forma de pesquisa. Estimulação não invasiva e, inclusive, estimulação com outro tipo de estimulação, por exemplo, com TMS, com estimulação magnética. E são novas formas que você pode, para deixar cada vez mais e menos invasivo. Então, isso é um processo normal aí que, inclusive, depende de ideias novas aí, vocês jovens têm sempre a criatividade, por isso que é importante vocês, durante a graduação, durante a pós-graduação, pensarem em novos projetos, coisas. Deixa. Temos aqui uma pergunta no chat, com relação a pessoas que quando sofrem acidentes graves,
com traumas cranianos e acabam tendo o seu humor, personalidade afetados, alterados. Aí, o jovem Pedro gostaria de saber como a neuroengenharia poderia atuar nesse caso, se teria como atuar nesse caso. Então, neuroengenharia. Então, tanto por um acidente, seja no sistema nervoso central, ali, então, no seu cérebro, na sua medula, nervos na periferia, como é que nós, na neuroengenharia, podemos criar formas de tanto se você teve uma lesão no cérebro, como na medula, ou em nervos na periferia. Então, como é que a engenharia pode ajudar as pesquisas nesse caso? Exemplo, se você teve uma lesão no cérebro, foi grande o suficiente para uma determinada área do cérebro parar de funcionar, então tem uma área ali que você perdeu, os neurônios morreram, teve um sangramento, então essa região foi perdida, certo? Agora, o que nessas interfaces você pode fazer? Você poderia colocar eletrodos nessa região, ou interface cérebro-máquina, para suprir essas funções de uma área do cérebro que foi perdida. Então, como que nós podemos saber que isso pode funcionar ou não? Nós fizemos um teste em roedores, colocamos eletrodos no cérebro de um roedor que ficou aqui no Brasil e eletrodos no cérebro de um outro rato que estava nos Estados Unidos. E aí nós mandávamos o sinal de um cérebro daqui, do Brasil, para o cérebro nos Estados Unidos. Ou seja, eles trocavam informação direta entre um cérebro e o outro. Nós chamamos isso de interface cérebro-cérebro. Com essa pesquisa, o que foi comprovado? Que tecnicamente é possível você registrar a área de uma parte do cérebro e transferir para uma outra parte do cérebro, dele mesmo ou de um outro animal. Isso significa o quê? Que se você teve uma lesão no seu sistema nervoso, no seu cérebro, você poderia agora ver uma tecnologia para subir a área lesada. Aí a pergunta é, isso já existe hoje, por exemplo? Não, poderia usar? Não. Isso daí foi feito há pouco tempo atrás. Então, agora, uma vez que você demonstra que isso é possível, naturalmente as pessoas começam a pesquisar, as empresas vão ficar interessadas, como é que eu posso criar algo que, se alguém teve um acidente, teve um trauma, perdeu uma parte do cérebro, podemos recuperar essa área. Então, aí as pesquisas são importantes para isso, para esse desenvolvimento. Leva um certo tempo até você ter algo que vai chegar no paciente, né, mas esses passos são necessários até que isso se torne seguro o suficiente para ser utilizado em paciente. Então, aqui no cérebro, pensando na medula, tanto na medula como no cérebro, se você ler o neurônio, aquela parte do neurônio, o axônio, aquela parte ali de baixo dele vai se perder, né? Se lesou, você perde. Na medula espinal, nós aprendemos durante a nossa formação que na medula espinal, quando você tem uma lesão por um acidente, toda aquela lesão não permite mudança no sistema nervoso. Só que nas pesquisas agora as mais recentes, nós também conseguimos detectar, encontrar que você consegue, inclusive nesses casos, recuperar algumas funções. Então, o sistema nervoso ainda ele é plástico o suficiente, a plasticidade neural, mesmo de uma medula com lesão, ela ainda existe, mesmo após muito tempo de lesão, ou seja, você está no estado mais crônico da sua lesão medular, você ainda consegue promover essas mudanças. Só que essas mudanças elas não ocorrem tanto no seu cérebro como na medula, de uma forma muito passiva, como são as reabilitações hoje. Por isso que lá no início eu estava falando que a reabilitação agora com a neuroengenharia, a ideia é que você se engaje mais, ou que você utilize esses sinais do seu sistema nervoso para você forçar uma pessoa a realmente usar a parte do sistema nervoso dela para fazer aquele treinamento. É dessa forma que você garante que aquela região do cérebro, aquela região do corpo dela está sendo ativada, ou a pessoa está tentando realmente ativar,
para fazer uma determinada tarefa, e isso vai promover uma plasticidade neural mais eficiente. Então, essa é a ideia de fazer esse tipo de desenvolvimento. Então, respondendo aí para ele, existe alguma solução pronta hoje que você poderia resolver? Não existe. Não tem como hoje nenhuma tecnologia que possa substituir hoje a medula ou uma parte do cérebro. Mas o que existe? Pesquisas demonstrando que, tecnicamente, você consegue fazer substituições. Para hoje, não tem para você procurar agora, eu gostaria de fazer e oferecer para alguém. Não tem como, mas tem pesquisas tentando solucionar isso. Então, agora é uma questão de novas pesquisas, novas tecnologias, para daqui a alguns anos isso se tornar realmente um tratamento. Exatamente como nós fizemos com a neuromodulação, a modulação na medula espinal para Parkinson. Desde 1999, mais ou menos, que vem se estudando isso. Então, hoje, se você pensar em termos de pesquisa, é pouco tempo, né? Então, vai em 10, 20 anos, já tem algo sendo testado em humano que começou com um modelo de camundongo, então, roedores, e hoje já se tem humanos e o resultado sendo positivo. Então, por isso que é importante esse tipo de investimento em pesquisa, e não apenas no desenvolvimento de tecnologia, mas também de cérebros novos, como o de vocês aí, para pensar em coisas novas. Sim, sim. Temos outra pergunta aqui também, do Luiz, que existem empresas privadas que investem nesses tipos de tecnologia aqui no Brasil? No Brasil, a neuroengenharia ainda está engatinhando. Então, nós, lá no Instituto, nós somos o primeiro curso com mestrado em neuroengenharia no Brasil. Então, se você procurar um curso de mestrado em neuroengenharia, você não vai encontrar em outro lugar, só tem lá no Instituto, por enquanto. Então, é novo. Nós abrimos esse curso em 2013, pouco tempo. Fora do Brasil, a neuroengenharia já tem um pouco mais, tem mais lugares para você estudar, fazer pesquisas. Então, as pesquisas lá fora, elas acontecem de uma forma muito mais integrada com as empresas. Então, aí com a iniciativa privada, por exemplo. Então, isso daí é muito comum fora do Brasil. Então, aí vocês, inclusive, vocês que estão na graduação, na iniciação, aí comecem a olhar para isso, para essa outra forma de fazer pesquisa, que é junto com a iniciativa privada, com empresas. Então, imagine você conseguir desenvolver um sistema de neuromodulação invasiva ou não invasiva que possa solucionar alguma patologia. Imagina fazer isso no Brasil, vocês vão agora ficar, assim, vão poder ir para qualquer lugar depois desse desenvolvimento, vão poder estudar em qualquer universidade fora do Brasil, porque fora do Brasil, os laboratórios, as indústrias, as empresas privadas, elas procuram pessoas que saibam esse tipo de desenvolvimento em relação ao sistema nervoso. Então, é um mercado fora do Brasil que vocês terminando a graduação, se vocês já começarem a investir isso, vocês podem estudar em laboratórios fora do Brasil. Então, no Brasil ainda, tá? Então, tem algum começar a estudar. Aqui no Instituto, quem quiser estudar, mesmo que não esteja aqui no Rio Grande do Norte, aqui próximo, tem outra ação, nós temos colaborações com outros lugares, inclusive fora do Brasil, para começar a estudar de diferentes formas ou contribuir de diferentes formas para esse tipo de projeto. Pode ser feito, sim. Inclusive, bom que isso já entra no tópico. O senhor poderia falar um pouco mais sobre o Instituto e os projetos do Instituto? Quem participa? Enfim, uma revisão geral. Tá. Inclusive, só retomando aqui o tópico anterior, é da empresa. Tem um aluno da engenharia lá de Pernambuco, o Vitor. Ele fez engenharia. Aí, com essa ideia da interface, ele a própria dele, criou a startup e hoje ele vende reabilitação de pessoas que tiveram acidente
vascular. E aí o que ele usa? Ele coloca esses eletrodos, a pessoa ela faz um treinamento para mexer as mãos, né, ou os dedos. Então, se essa pessoa tem vascular, ou derrame, né, que o pessoal chama, ele pode utilizar essa interface para fazer esses exercícios para recuperar o movimento da mão. Tá? Então, esse é um outro exemplo aí, inclusive, para vocês fazer algo, criar, inovar, empreender. Essa é uma possibilidade. Engenharia tem uma grande. Tá? Aí no Instituto, nós estamos o tempo todo, inclusive, fazer isso. Né? Então, no Instituto de Ação Social e com contrato de gestão do Ministério da Educação. Temos uma pós-graduação em neuroengenharia, que é um mestrado em neuroengenharia, e que nesse mestrado nós temos alunos de diferentes áreas, das engenharias e das biológicas e das áreas de saúde. Então, aí temos alunos de diversas áreas. Qual o objetivo disso? É justamente integrar diferentes áreas, diferentes graduações, e pessoas para resolver problemas. Por que isso? Se você, pessoal da engenharia, desenvolvendo coisas, sem eles conversarem com o pessoal que lida ali com o paciente no dia a dia, com as cidades, você cria algo muito separado da necessidade dos produtos de saúde. Então, uma vez que você faz com que essas pessoas conversem, eles vão tentar fazer algo agora que é bom para quem está desenvolvendo, do ponto de vista da engenharia, é bom para o profissional de saúde, e o mais importante, que na realidade tem que ser, ele vai atender a necessidade do paciente. Então, é isso que a gente precisa mudar um pouco na cabeça desses pesquisadores. E aí, como é que você pode fazer isso? Via mestrado, no nosso caso, você pode fazer um mestrado em neuroengenharia, mas falar, não terminei a graduação, como é que eu posso fazer? Você pode fazer uma iniciação científica. Graduação, você pode fazer uma iniciação científica, participa de projetos. Então, falar, eu não estou lá, como é que eu posso fazer? Então, tem uma parte de iniciação científica que pode ser feito de sinais, desenvolvimento de algoritmos para analisar dados cerebrais. Então, você não precisa estar lá para coletar o dado, mas você pode fazer isso à distância e ajudar a desenvolver novas formas de processar esse dado, classificar esse dado, criar algoritmos, inclusive de inteligência artificial, para detectar padrões desses sinais cerebrais. Então, essa é uma forma. E a outra é presencial, você vai lá, faz iniciação científica, coleta o sinal, seja de um rato ou do ser humano, faz os testes, cria uma órtese, cria um ambiente de realidade virtual para treinar essas pessoas. Realidade virtual, você pode fazer tanto lá, como você pode fazer em qualquer lugar, né? Nós utilizamos o Unity, que é um software gratuito, e você pode criar esses ambientes de realidade virtual para fazer um treinamento, de ver um braço se mexer na mesma posição que o seu, por exemplo, né? E depois fazer o teste lá com a gente. Então, tem várias formas de você fazer esse tipo de pesquisa. Então, desde o nível de mestrado, se você já terminou a graduação, no nível de iniciação científica, se você está na graduação, ou se você estiver no ensino médio, numa escola técnica, você fala, e agora, o que eu faço? Nós temos alunos do ensino médio que sabem interface cérebro-máquina, sabem passos de fazer a cirurgia, eles não fazem a cirurgia ainda, sabem construir eletrodos. Então, aí a gente investe também muito nessa ideia que se o aluno gosta de uma determinada área, tem certas habilidades ali para aquela área, já no ensino médio, que ele já comece a trabalhar junto, conversar, porque ele vai ganhando experiência, vai ganhando habilidades para mexer no microscópio, para mexer num óculos de realidade virtual, para mexer num equipe de marcha robótica, e aí ele vai ganhando novas habilidades que quando ele chega na graduação, ele vai poder pensar em outras coisas, ele vai propor novas soluções, então essa também é uma outra possibilidade. Aí no Instituto nós temos vários laboratórios para desenvolver eletrodos, para fazer cirurgia, para processar o tecido do cérebro ou da medula, depois olhar no microscópio, laboratório para você fazer a parte de eletrônica, criar lá
os seus próprios mecanismos com os sensores, os atuadores, como é que você usa ou desenvolve esses sistemas vestíveis, né? Isso daí está crescendo bastante. Como é que você integra isso num celular? Como é que você cria novas formas de processar dados? Então, são várias áreas sub-áreas, né, dentro da neuroengenharia que vocês podem participar. E o importante é que não depende da sua graduação, depende do seu interesse, da sua vontade de resolver um problema. O que nós queremos, e que eu espero que vocês queiram também, quando vocês terminarem a graduação, é resolver problemas, tá? Para resolver problema, para melhorar nossa sociedade e melhorar o país. Inclusive, foi, com relação ao do Instituto, é porque tinha uma pergunta que fizeram faz um tempinho, que era como os estudantes podem participar de projetos de pesquisa, e se existe algum processo de seleção aberto no Instituto, como funcionaria. Uma das maiores dúvidas. Nós temos o nosso mestrado, né? E nós anunciamos a seleção semestralmente. Então, nós tivemos uma abertura agora, fechou a semana passada. Então, todo semestre nós selecionamos para o mestrado. Então, o mestrado, a entrada é semestral e dura 2 anos. Não, você não paga para fazer o mestrado, ele não é cobrado. Embora nós somos uma instituição privada, nós não cobramos o mestrado. E a nossa estrutura para pesquisa, ela é muito boa, assim, os equipamentos que nós temos, os laboratórios, você não encontra em qualquer lugar no Brasil e até fora do Brasil, é uma estrutura compatível com instituições de fora do Brasil, certo? Aí, você pode fazer dessa forma no mestrado. Agora, você fala, eu já estou fazendo mestrado, será que dava para trabalhar junto? Também dá. Então, aí é só conversar com o orientador, com o professor, para fazer colaborações. A gente tem colaborações com vários lugares no Brasil e fora do Brasil. Então, é uma outra forma de você começar a trabalhar nessa área. Sim, sim. Levando aqui ainda das perguntas, tem uma pergunta aqui. Professor Edgar, poderia indicar um caminho que leve a nome de pesquisadores e centros de pesquisa que estudam a interface cérebro-máquina? Poderia indicar também pesquisadores ou teorias que estudam a transferência de consciência humana? Se existe uma área de cérebro envolvida nesse processo? E, por último, se poderia indicar alguma pesquisa que avance na chamada simbiose entre inteligência artificial e cérebro? São 3 perguntas, então, em uma. Tá, vamos lá. A primeira é aonde você estuda a interface cérebro-máquina. Então, aqui no Brasil, se você procurar interface cérebro-máquina, você vai achar a gente. Tem um grupo lá em Minas, na UFO, tem um grupo aqui no Rio Grande do Norte, no LAIS, tentando desenvolver. Tem um grupo lá em São Paulo, na USP. Então, tem alguns grupos espalhados aí no Brasil. Aqui no nosso caso, no Instituto, o Instituto inteiro tem um prédio ali que é específico para fazer isso. Então, a nossa linha de neuroengenharia é específica para trabalhar com interface cérebro-máquina. Tem em Pernambuco, então tem diferentes locais. Aí se fala, depende de onde você está para você começar a frequentar esses lugares. Aí, inclusive, se quiser me mandar um e-mail depois, pode, não tem problema não. Aí eu posso te indicar mais especificamente. Agora, você não precisa também necessariamente depender disso. Vou dar um exemplo. Os sinais cerebrais de interface cérebro-máquina, que eu costumo passar para os alunos de iniciação científica, que eles vão começar, esses dados a gente compartilha, são dados de pessoas lá do laboratório, dos alunos que a gente registra, eles estão tentando fazer uma determinada tarefa, e esse é o primeiro desafio que eu costumo dar para os alunos de iniciação científica. Ó, tá aqui um sinal do cérebro, vamos começar a descobrir aí o que tem nesse sinal. E aí ele vai usar, vai pesquisar quais são os algoritmos que ele pode aplicar, como é que ele filtra esse sinal, como é que ele extrai a informação desse sinal que corresponde a movimentos, então, que são os comandos para a sua interface cérebro-máquina. Então, pode ser feito dessa forma. Fora do Brasil, aí tem muitos centros, tem empresas vendendo equipamentos para interface cérebro-máquina, para reabilitação e alguns aí para educação. Então, tem muitas coisas
em relação à interface cérebro-máquina fora do Brasil. No Brasil não tem muitas, não. Quais eram as outras? Porque até eu me perdi aqui, que a pergunta é bem longa. Sim, a primeira foi essa, a segunda era se poderia indicar também pesquisadores ou teorias que estudam a transferência de consciência humana, se existe alguma área do cérebro envolvida nesse processo. Então, essa é uma pergunta boa. Você não vai encontrar resposta ainda, porque ninguém conseguiu entender o cérebro o suficiente para você falar, aqui está a consciência dele. Então, hoje, você vai procurar, não vai achar ninguém que fala, é isso, porque ninguém ainda conseguiu entender como o cérebro funciona. Tá? Então, se alguém falar para você que a consciência está aqui, você pode estudar um pouco mais, que você vai ver que ali ela não está com a informação ainda completa. Que hoje, mesmo aquela ideia, nós usamos poucas áreas do cérebro. Não, nós usamos o nosso cérebro o tempo todo, né? Muitas áreas do cérebro. E a sua memória, ela é armazenada no seu cérebro todo. Então, aquela ideia que no hipocampo, que você armazenava toda a informação da sua memória, ela acontece, na realidade, no hipocampo, uma memória mais a curto prazo. Aquela memória que fixou de muito tempo, ela está distribuída no seu cérebro. Então, se tudo aquilo que você faz, aquilo que você sabe, que você é você, que você tem a noção do seu corpo, de tudo que você faz, isso daí está distribuído. Então, esse processamento ele está distribuído. Né? Então, tem áreas do cérebro que podem afetar um pouco mais essa sua consciência, e tem áreas que, mesmo que você lese, você pode utilizar de forma diferente o seu cérebro para corrigir isso. Então, quando você fala transferir ainda não tem uma resposta, não tem algo definitivo, tá? Então, primeiro a gente precisa saber, essa é a grande pergunta da neurociência, o que é a consciência? Então, se você procurar a pergunta aí, o que é a consciência, nos estudos de neurociência, você vai ver que ainda não conseguiram responder. Então, essa é uma pergunta importante da neurociência, tá? O que é a consciência? Agora, o que existe, quando eu comentei, você transfere uma informação de um cérebro para o outro, você não está transferindo a consciência. O que você está transferindo? Se eu registro uma área que corresponde ao tato, né? Se eu tocar a pele, eu consigo registrar uma informação no meu cérebro. Toda vez que eu toco aqui, eu registro. Quando eu pego essa informação aqui, que são potenciais de ação, potenciais elétricos, né? Nós estamos falando de alguns milivolts. Quando eu registro esses potenciais de ação, cada potencial de ação dura 1 milissegundo, o disparo dele, eu registro e agora eu pego esse padrão e agora eu transfiro para um outro cérebro, estimulando o outro cérebro. Quando eu estimulo o outro cérebro na mesma região, que é a de tato, ele vai ter uma sensação de tato. Então, aí nós estamos transferindo uma informação muito mais simples do que uma informação de consciência ou a informação de um pensamento complexo. Então, essa daí é uma pergunta boa até para deixar isso mais claro, para entender um pouco melhor. Senão dá para as pessoas, às vezes, vão pensar que estamos lendo o pensamento e transferindo. Não dá para fazer isso. Então, nós conseguimos detectar tato, visão, audição, coisas simples, e fazer estimulação. Inclusive, né, isso daí já é sabido desde um pesquisador como Penfield, lá muito tempo atrás, várias décadas atrás, que quando ele estimulava o cérebro de uma pessoa, lá na neurocirurgia, ele ia lá, aplicava um estímulo elétrico, e ele perguntava para a pessoa, o que você está sentindo durante uma cirurgia, com anestesia, o cérebro em si ele não tem receptor para dor, então ele não vai sentir dor. Então ele está lá, você remove essa parte do osso, expõe o cérebro e aplica um estímulo elétrico. Só o fato de você aplicar o estímulo elétrico na região do seu cérebro, você pode provocar movimento. Então, estimulo aqui, mexo o dedo. Ou, se eu vou no que representa a sensação, se eu aplico um estímulo elétrico, a pessoa vai falar, eu estou sentindo um calor, ou eu estou sentindo um toque na minha mão, ou eu estou sentindo um toque no meu braço. Então, são áreas do cérebro que são
responsáveis por determinadas funções. Então, você, sabendo disso, você pode criar essas interfaces para transferir algum tipo de informação, por exemplo, para suprir esses déficits, né? Então, é dessa forma aí, não é a transferência de consciência, e aí essa é uma boa área aí, se você quiser pesquisar, é como é que você resolve definitivamente o que é consciência. Essa é a pergunta da neurociência. É uma ótima pergunta. Sim, sim. E a terceira pergunta dela, que já era uma que ia ser proposta de qualquer forma, é que com relação à inteligência artificial, o papel da neuroengenharia com a inteligência artificial. Então essa é a área que está crescendo muito, inclusive, aí eu sugiro a vocês que comecem a estudar um pouco mais sobre inteligência artificial, processamento de sinais, justamente para aproveitar esse momento, inclusive para investir, né, em novas áreas. Na neuroengenharia, tem uma parte que estuda especificamente inteligência artificial. Ou seja, quando eu registro o sinal cerebral, eu vou analisar esses dados, eu posso agora aplicar esses conceitos de inteligência artificial, vou usar algoritmos de inteligência artificial para extrair informações, para ele aprender, para esse meu sistema agora, ele aprender com os registros ou com as tarefas. O que eu posso fazer? Toda vez que eu registro o cérebro, detecto uma determinada informação, essa rede neural ou esse algoritmo, ele vai aprendendo conforme esse sinal. Então, exemplo simples. Se eu ficar registrando um sinal e esse algoritmo de inteligência artificial aprender o que é normal e o que é estado epiléptico, e ele conseguir agora aprender a encontrar os momentos que antecedem a crise, a inteligência artificial agora pode avisar quando é que a crise está acontecendo para você fazer uma neuromodulação. Tá? Então, essa é uma possibilidade da neuromodulação, da inteligência artificial. Então, todos esses dados hoje do cérebro, do músculo, de nervos, frequência cardíaca, frequência respiratória, movimentos a partir do acelerômetro no seu celular, você pode aplicar a inteligência artificial para você tentar separar esses clusters ou agrupamentos do que é normal, do que é patológico, e a transição para você poder, inclusive, reverter, já que você está indo em direção a uma determinada alteração. Aí a inteligência artificial pode corrigir isso. Então, dessa forma que a inteligência artificial pode ser um meio de suporte importante para fazer esse tipo de correções. Fora essas que já estão mais conhecidas, como você aplica a inteligência artificial em imagens de cérebro, por exemplo, ou em imagens de câncer, para você detectar qual é a imagem que tem câncer, qual é a imagem que não tem câncer. Então, ou no próprio pulmão. Então, tem várias áreas aí muito interessantes que a inteligência artificial está começando a ser empregada nessas pesquisas. Né? Uhum. Tem outra pergunta aqui, que é com relação a startups. Você comentou aí tanto que temos que fazer novas tecnologias e tudo mais, e surgiu a pergunta: existem problemas éticos a mais que startups na área de neuroengenharia teriam que evitar com relação a startups de outras áreas? Então, primeiro, vamos lá. Problemas éticos. Então, tudo que nós fazemos nas nossas pesquisas, né? Então, na realidade, todas as pesquisas no Brasil inteiro e no mundo inteiro, elas primeiro têm que passar por uma comissão de ética. Tem uma comissão de ética que é específica para modelos animais e tem uma comissão de ética específica para humanos. Então, todos os nossos projetos passam por comissões de ética. Uma vez que esse projeto passa pela comissão de ética e é aprovado, só aí que você pode fazer o experimento. Isso significa que depois que ele é aprovado, né, então do ponto de vista ético, já foi checado e aprovado. Se o projeto não coloca em risco o paciente, a pessoa não vai ter nenhum problema, os riscos são, assim, totalmente minimizados, você tenta não expor de forma alguma, inclusive os dados das pessoas, e da mesma forma com os modelos animais. Então, esse é o primeiro ponto, né? Os projetos de pesquisa, de forma alguma, ele pode ser não ético.
Então, nós temos que seguir as regulamentações. Aí, para startup, se no nosso caso, nós temos projetos lá que um deles já virou uma startup, né? Com a Tassa e com a Tâmara. Então, eles estão utilizando realidade virtual para promover agora movimentos, você interagir, utilizar a realidade virtual de uma forma diferente. Inclusive para reabilitação, que é um dos projetos delas. Então, utilizar a realidade virtual para reabilitação. Virou uma startup, elas estão incubadas, estão desenvolvendo produtos e futuramente eu espero que elas avancem com isso e virem uma startup de sucesso aí para vender o produto delas, né? O conhecimento que elas têm. Então, na startup é uma possibilidade muito boa, tem vários casos de exemplos aí de alunos que na graduação pensaram, desenvolveram e viraram startups e depois viraram empresas com equipamentos, novos produtos, então vocês podem fazer isso sim, tá? Então, a ética está totalmente separada, não importa, a ética precisa existir em qualquer projeto. A startup, você tem essa possibilidade, e aí a ideia não. Acho que para quem tem interesse em inovar, empreender, que é um outro perfil, né, de arriscar, você tem que realmente mergulhar nesse mundo. Se você for tentar, vou fazer uma startup, mas eu vou fazer outra coisa ao mesmo tempo, vou investir meu tempo nas horas que sobra na startup, dificilmente ela vai. A maior parte das startups acabam nos primeiros anos, né? Primeiro ano, segundo ano, elas acabam. Então, você realmente tem que estar com um grupo aí que cada um complementa de forma diferente, com cada as habilidades, para que essa startup avance. Então, é uma boa oportunidade aí para vocês também, né? Sim, tem mais uma pergunta aqui, que é com relação a um instituto, se existe algum projeto colaborativo em aberto para a comunidade, e se existe, como é possível colaborar? Aí depende do projeto, né? Por exemplo, tem uma participação voluntária em alguns projetos de pesquisa. Exemplo, tem alguém lá que não quer fazer pós-graduação, já terminou o mestrado, sabe fazer, tem habilidade em processamento de sinais, por exemplo, ou tem habilidade em alguma outra técnica. Fala, eu gostaria de colaborar com o projeto, mas eu não quero fazer pós-graduação, não é o que eu quero. Não tem problema nenhum. Também pode ser. Nós temos um termo de colaboração que é o de voluntário. Você vai, faz a colaboração, inclusive, se essa participação gerar produto, você acaba entrando nisso também. Se gerar uma produção científica, um artigo científico que vai ser divulgado numa revista científica, o nome vai também. Então, nós prezamos por isso, essa transparência. Aí vem a outra parte ética, né? Se você ajudou a desenvolver, seu nome vai também constar ali como colaborador. Então, é possível. Aí depende dessa conversa de qual é a área que você tem interesse, quais são as suas habilidades. O que eu sempre falo lá para todos os alunos, antes da gente começar a trabalhar em projetos, é o que é que você gosta de fazer. Quando você acorda todo dia, o que você gosta de fazer todo dia, né? Então, se você, por exemplo, aí para vocês, né? Se você acorda todo dia e fala, tenho que estudar engenharia ou tenho que estudar o curso que for, aí tem que pensar, né? Tem que pensar, falar, será que eu estou fazendo o curso que realmente eu acordo todo dia para fazer? Então, essa é a primeira pergunta que eu faço. Se a pessoa falar, eu acordo todo dia querendo resolver esse problema, querendo programar, querendo desenvolver realidade virtual, querendo fazer um algoritmo, querendo criar um circuito, querendo fazer um produto, pronto. Aí já deu o primeiro passo, que aí eu sei que vai ter um engajamento. E aí eu vou usar a neurociência, né? Sem engajamento, o engajamento significa o quê? Que você tem motivação para fazer algo. Essa motivação para fazer algo, ela depende do seu sistema nervoso, das suas áreas de memória e da sua área de emoção também, juntas. Elas estarem trabalhando para algo. Se você não tiver uma emoção boa para fazer esse projeto, dificilmente você se engaja, dificilmente você vai atrás, vai procurar literatura, vai pesquisar coisas novas. Então, isso serve para tudo que vocês fazem na vida.
Aí vocês podem até pensar um pouco em relação às atividades, né? Que aí vocês podem, inclusive, sabendo disso, mudar a forma com que vocês se envolvem em determinados projetos, em determinadas atividades. Que aí você vai acordar e vai falar, não, eu vou resolver tal coisa hoje, e aí você vai e resolve. Você vai ver que muda completamente a forma da sua participação nos projetos. Então, essa é a primeira conversa que eu sempre tenho antes com os alunos, antes de começar a trabalhar em projetos, né? Primeiro, ele precisa ter aí um conhecimento das áreas e realmente aquilo que ele vai poder agregar com a habilidade dele, que acho que é essa parte mais interessante para a formação dos alunos que estão trabalhando nisso. Sim, claro, o desenvolvimento de projetos sempre precisa dessa empolgação para o projeto não parar no meio, enfim. Inclusive, nesse tópico de projetos, para finalizar o hashtag de hoje, queria comentar um pouquinho sobre o projeto da marcha robótica assistida como ferramenta de reabilitação de indivíduos com lesão medular. Um projeto que o senhor tem participação. Inclusive, quem tiver interesse em saber um pouco mais dos projetos dele, pode falar diretamente através do e-mail. O senhor pode dizer seu e-mail, por favor? Meu e-mail é edgard@isd, de Instituto Santos Dumont.org.br. Pronto. Então, quem quiser me mandar e-mail, pode mandar e-mail para conversar depois. Em relação a essa parte da neuroreabilitação com neuroengenharia, uma das áreas é esse de desenvolver marcha robótica. Então, você faz um equipamento, ISD de dado, aí só está is.org.br. Então, eu mando ali no chat. Isso, pronto. Agora deu. Aí na marcha robótica, o que nós precisamos? Desenvolver como se fosse um exoesqueleto, então suportes que vão auxiliar o movimento dos membros inferiores. Então, hoje nós temos um equipamento lá para fazer marcha robótica. Você coloca uma pessoa lá, ela tem um suporte, como se fosse um colete que você suspende um pouco, então você tira um pouco do peso da pessoa, e ela vai utilizar esse equipamento para fazer uma marcha robótica. E qual que é a parte de desenvolvimento? Quando você utiliza sinal cerebral ou sinal do músculo, você pega essa informação, esses sinais, processa esses sinais para extrair o comando. Então, esse comando pode ser de um sinal cerebral ou de um sinal do músculo. Aí, esse sinal, quando ele é convertido em comando, obviamente não é tão fácil assim, tá? Mas simplificando. Então, primeiro você tem que processar esse sinal para extrair essa informação. Quando você extraiu o comando, agora esse comando vai controlar esse equipamento da marcha robótica. Então, é dessa forma que o seu sistema nervoso ele se engaja no movimento que ele pretende fazer. Só que ao invés da própria pessoa fazer o movimento, quem vai fazer é o equipamento, que vai fazer a marcha robótica. E uma vez que você consegue detectar que a pessoa está conseguindo fazer o movimento, aí você vai tirar um pouco o suporte da máquina para que a própria pessoa faça. E aí pode entrar a inteligência artificial para fazer esse controle de forma não supervisionada. Então, no início, depende de um profissional de saúde ficar olhando para ver se o paciente está recuperando ou não, mas depois, de forma não supervisionada, aí com o desenvolvimento de inteligência artificial, o próprio sistema vai tirando o suporte do equipamento de marcha robótica e vai usando a própria força gerada pelo paciente. Inclusive, o próprio equipamento pode oferecer uma resistência para você promover fortalecimento dessa musculatura, né? Então, tem diferentes aspectos aí que a gente pode trabalhar. Aí você utiliza sensor inercial, acelerômetro, giroscópio, para monitorar todos os movimentos, os passos, quais são os músculos que estão entrando em ação. Então, tem um campo aí da neuroengenharia para desenvolver esses equipamentos que é o futuro aí. Inclusive, tem uma competição utilizando esse tipo de dispositivo, de equipamento, né? Que iniciou
na Suíça, chama Cybathlon, para quem quiser procurar depois. Cybathlon é uma competição, começou na Suíça, onde tem competição de pessoas usando o exoesqueleto e marcha robótica. Então, uma vez que isso vira uma competição, como se fosse uma modalidade esportiva, tem investimento, tem patrocinadores, o investimento em pesquisa, né, começa a aumentar. Inclusive, também a formação de novos profissionais para lidar com isso. Sim, sim. Esse é um dos projetos do que ele participa, que o Edgar participa. Como eu disse anteriormente, se quiser saber mais sobre o assunto ou dos projetos, enfim, do Instituto, pode entrar em contato com ele. Também os outros projetos estão no LinkedIn dele, no Lattes, então, se quiser também pesquisar, saber um pouquinho mais, esse incluso, esse que comentei. Eu acho que já deu um tempozinho, aí 1h15 do episódio. Acho que é um dos episódios mais longos que nós tivemos por aqui. Bastante produtivo. Muito obrigada pela sua participação. Nós ficamos muito, muito gratos por você ter aceitado o convite. O senhor quer fazer alguma consideração final? Eu que agradeço aí a participação de vocês, o interesse, que é dessa forma aí que esses cérebros jovens de vocês aí vão inventar coisas novas. Então é muito bom poder conversar aí com vocês, porque daqui a pouco são vocês que vão estar apresentando aí novas ideias. Pronto, muito obrigada. Vamos encerrar por aqui. Até a próxima, pessoal. Obrigada por quem assistiu. Vai ficar registrado depois lá no nosso YouTube e aqui na plataforma da Twitch por 2 semanas. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau para vocês.